Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o mentor Fábio do Aprova Concursos, falando com vocês mais uma vez aqui na coluna do mentor. É um prazer estar aqui de novo. Bom, toda a coluna do mentor tem um assunto sobre o que eu vou falar hoje. Vou falar sobre plano de estudo. Vou passar algumas dicas para vocês, tá? Visando essa questão do plano. E vamos sempre lembrar o seguinte: aqui é um complexo, né? A gente tem que trazer as coisas aqui como se fosse um quebra-cabeça que vai se montando até que a gente possa definir muito bem a imagem que está sendo criada ali. Uma boa imagem, um bom estudo, tá? Então, depois que você escolheu com bastante critério onde você quer chegar aqui no mundo dos concursos, depois que você sopesou, depois que você levou os prós e os contras, depois que você verificou quais são as atividades que você pretende fazer, tentou conversar com algumas pessoas que já passaram, que estão lá realizando essa atividade, depois que você definiu plenamente qual é a tua área de atuação no mundo do concurso, nesse vasto mundo dos concursos, tá? E sem isso não dá para seguir em frente, que fique bem claro. É muito importante que você tenha o nicho que você vai atuar. Você vai ter que fazer um plano de estudos, obrigatoriamente. Você precisa ter esse plano, senão você vai se perder. Você não sabe o que você estuda hoje, o que você estuda amanhã, o que você já revisou, o que você tem para revisar, quantas questões você fez de cada item, quantas não fez, no que você está indo bem, no que não está indo bem. Então tem que ter um plano, obrigatoriamente você tem que ter um plano. E de preferência sugiro que você ponha esse plano no papel, tá? Então as dicas que eu vou dar agora aqui para você são relativas a esse plano de estudo que você precisa montar com base no alvo que você quer alcançar, com base no alvo que você quer atingir, tá? Então a primeira coisa fundamental, depois que você selecionou a área, você tem que identificar quais são as matérias comuns aos concursos dessa área. Isso é muito relevante, é muito importante, e eu sugiro que você comece a estudar por elas. Por que isso? Porque elas, como são disciplinas raízes a todos os concursos que caem naquela área, você vai estar se preparando não somente para um, como para outros também, tá? Então às vezes você tem um alvo dentro daquela área, um alvo, está mirando um alvo mais específico, mas pode ser que de súbito saia o edital de um outro concurso que é da mesma área ali. O fato de você já ter estudado essas matérias básicas já te dá um bom impulso para poder fazer esse concurso visando a aprovação, tá? Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se você for fazer um concurso, qualquer concurso, e daquela área específica e já tiver visto essas matérias raízes, tá? Se elas estiverem na ponta da língua, se você estiver afiado nelas, eu tenho plena certeza, eu tenho total certeza que você vai estar na frente de muita gente. Então selecione as matérias comuns e comece a estudar por elas. Tá, feito isso, o que você tem que fazer? Você tem de verificar a tua agenda, você tem de verificar quanto tempo você tem livre para poder se dedicar aos estudos. Obrigatoriamente, eu digo para todo aluno aqui que eu assessoro, eu falo: olha, no dia anterior você tem que esquematizar o teu amanhã, o teu dia posterior. Então hoje de noite eu vou esquematizar o que eu vou fazer amanhã, tá? Há várias técnicas que você pode utilizar, mas uma que é extremamente simples é a seguinte: você delimita, pega uma folha, delimita ali quais são as atividades que você vai fazer amanhã, tá? Isso de forma solta, o que vier à mente e que você tenha de fazer, você vai colocando ali, né, de forma livre, e depois você pega essas atividades e vai colocando conforme a importância delas. Então comece sempre fazendo a mais importante, a mais relevante, tá? Para você já ir dando conta das coisas mais importantes do teu dia. Eu não tenho dúvida alguma que, se você se concentrar na lista por ordem de importância das atividades que você vai fazer naquele dia, em que horário você vai fazer essas atividades, você vai encontrar tempo para poder estudar. Normalmente eu sugiro que, se possível, a primeira coisa que o aluno faça no dia é estudar, tá? Não tenho dúvida de que isso é extremamente produtivo. Claro que nem todos conseguem, né? Muita gente trabalha e só consegue estudar de noite, mas se o aluno tem essa disposição, eu acho muito bom que ele comece o dia dele estudando, porque isso dá uma sensação de prazer e de dever cumprido, tá? Logo que ele termina já a primeira fase de estudo, na parte da manhã. Se você não tiver tempo na parte da manhã, obrigatoriamente você vai ter que colocar tempo na parte da noite, tá? Mas mais do que isso,
talvez você possa conseguir ali 15 a 20 minutos na hora do almoço, e aí pode ser que ali você consiga fazer revisão das aulas que você assistiu no dia anterior, ou fazer questões, tá? Então você tem que organizar o teu dia. Organize o teu dia. Domingo, por exemplo, é um dia para você, no final do domingo, você sentar, organizar o teu material e organizar a tua semana. E no decorrer da semana, sempre no dia, você faz a programação para o dia seguinte. Delimita. Naquele período de tempo você vai estudar. E aí é o seguinte, eu vou ser direto aqui. É militar a coisa. Você tem que sentar e tem que fazer acontecer. Quanto mais cedo você fizer isso, mais traquejo você vai pegando, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, tá? E é como se fosse uma engrenagem que aos poucos vai girando cada vez melhor. Então assim, no começo é difícil, no começo é muito difícil. E a minha função existe aqui justamente para ajudar o aluno nisso. A primeira semana é interessante porque o aluno está no ápice, assim, ele está extremamente empolgado, mas ele encontra várias dificuldades. A gente vai ajudando ele a sanar isso, tá? As pessoas perguntam para mim quanto tempo é necessário estudar para passar, quanto tempo por dia. Eu não tenho dúvida que quanto mais tempo você tiver para poder estudar, melhor. Mas existe técnica para isso, existe técnica para você estudar. Então, não estude de 3 a 4 horas de forma ininterrupta. Isso não. Sempre você vai quebrar. E como é que você vai fazer? No começo eu sugiro que o aluno estude 45 a 50 minutos e pause 10 ou 15 minutos. Tá? Sobretudo no começo, 45 por 15. As pausas elas têm que ser seguidas em conformidade com o tempo que você fica ali estudando. Então não dê brecha para fazer as pausas também, não passe por cima disso. Por quê? Porque se você passar, se você ficar, por exemplo, 2 horas estudando, tua mente não está treinada para isso, você vai cansar. Cansando, você vai começar a pensar, nossa, mas eu tenho um monte de coisa para ver ainda, já estou cansado aqui, meu Deus do céu, daqui a pouco eu viro o concurso. Tudo isso dá muita ansiedade e desanima. Então preste atenção nessa questão das pausas. Aos poucos você vai treinando a tua mente até que você chega a 1h30 de estudo sem parar. Isso é o que uma mente bem treinada consegue fazer. Tá? 1h30 de estudo sem parar, depois obrigatoriamente vem a pausa. Tá? Mas não esqueça que você tem que fazer as coisas com qualidade aqui, porque senão você vai ter retrabalho. Você vai ter que voltar no vídeo, vai ter que melhorar o teu resumo. Isso tudo dá mais trabalho ainda, entende? Alguns alunos aqui começaram a estudar até tendo dor de cabeça e aos poucos eles foram melhorando depois. Tá? Mas eu falei para eles, olha, tenha calma, tenha paciência, perseverança, porque você vai melhorar, só não deixe de fazer as pausas. Tá? E nossa, teve momentos ali que eles estão estudando até 8 horas por dia, intervalado, com pausas, e estão indo muito bem. Quantas disciplinas por dia? Eu sugiro que você, se possível, insira até 3 disciplinas por dia. Então, o que eu gostaria que o aluno que venha até aqui pedir ajuda para a gente, que eu gostaria que ele estudasse 3 horas por dia, 3 disciplinas, tá? 1 hora para cada disciplina. Eu entendo que esse é o máximo. Disciplinas diferentes. No mínimo uma disciplina por dia. Vamos supor, aquele aluno tem 1h30 para estudar, por exemplo, eu já sugiro que ele estude uma disciplina por dia. Tem que pegar 1h30 só essa disciplina. O que eu não sugiro de forma alguma, não acho que seja produtivo você pegar uma disciplina e ir até o fim dela. Então o que eu sugiro é que você reveze disciplinas. E reveze como? Sempre eu sugiro que o aluno comece estudando uma disciplina mais fácil, tá? E depois pegando uma mais difícil. Então ele vai intercalar as fáceis com as difíceis. Então é muito mais fácil no começo quando o aluno começa pegando disciplinas que ele tem mais afinidade. E isso dá mais força para ele. E claro, não tem como fugir das difíceis, das duras. Normalmente o aluno joga as difíceis para o fim, só que o fim quase nunca dá tempo, e aí é um sufoco, e normalmente isso acontece com raciocínio lógico, tá? Então aos poucos vai dando conta dela. Então assim, se ele pega uma disciplina e vai até o fim, qual é a tendência? Ele engavetar as anotações. Tá? Ele não faz revisão, ele pega todas as notas dele, acabou, me dá outra disciplina aqui que eu vou em frente e tal, e aquela lá ele joga. Não é legal isso, é horrível, é péssimo fazer isso. O ideal é que você vá fazendo revisões constantes das matérias. Então 2 disciplinas por dia, tá? 1h30 para cada uma, você teria 3 horas, ou se você tiver, também dá para fazer assim, ou se você tiver mais tempo, se você tiver 4, 5 horas, eu não sugiro que você passe das 3 disciplinas por dia, tá?
Como é que você vai agrupar essas disciplinas? Então, qual é a disposição que elas têm? Eu sempre coloco aqui para o aluno que é importante que ele intercale disciplinas que ele possa relacionar conceitos entre as disciplinas. Então, no caso civil, processo civil, estudar intercalado num dia, por exemplo, ele pode estudar, no dia que ele estudar civil, ele estuda processo civil e vice-versa. Tá? Penal, processo penal, a mesma coisa. Constitucional, administrativo também, raciocínio lógico, língua portuguesa, e daí tem matérias que são, vamos dizer assim, um pouco mais passadas em termos de relação do conceito, umas com as outras, regimento interno ou ética. Aí você pode pegar essas matérias e agrupar elas, tentar agrupá-las no mesmo dia, porque você sabe que não há uma relação intrínseca entre elas, mas você não pode deixar de estudá-las também. Então vejam só, para resumir as coisas, assim, saiba diferenciar bem disciplinas que são fáceis, disciplinas que são mais duras. Não deixa dura para o fim, não cometa esse erro, vá dando conta dela desde já, tá? E na medida que você traçar o teu plano e for desenvolvendo esse plano, você vê que as coisas vão ficar mais fáceis. Cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Qual é o fim da história? É assim, no começo é mais difícil você pegar e fazer o que você arquitetou, tá? Mas aos poucos você vai fazendo, vai dando conta, vai evoluindo, até que chega uma hora que o aluno vicia nos estudos. Quando ele não estuda, ele se sente mal, ele sente um peso na consciência, ele fala, poxa vida, eu estou aqui no shopping, mas eu podia estar estudando. Então todo tempo é tempo de estudo. Para mim é a melhor situação possível como mentor aqui. Eu acho que isso facilita demais. Esse vício é um bom vício, tá? E você vai conquistar, você vai ter esse vício, mas você tem que se proporcionar essa rotina para chegar lá também. Tá joia? Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a construir melhor o teu plano. Curta o vídeo se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações do YouTube, veja o nosso blog, tá muito bom. Faça o download do aplicativo no site de questões e não se esqueça de uma coisa, todos os dias você tem que vibrar. Todo dia que você realizar aquilo que você arquitetou, vibre, porque a vitória aqui não é feita só no dia da prova, a vitória é feita todos os dias, tá? Então você arquitetou e conseguiu fazer, vibre, isso vai te dar força para seguir em frente. Espero ter ajudado, um grande abraço, até a próxima, gente, valeu!